Olá, pessoal! Hoje vamos dedicar alguns minutos para estudar o sistema muscular, como sua função, suas classificações e até mesmo curiosidades. Vamos começar entendendo o que o sistema muscular é. O sistema muscular é formado por todos os músculos do nosso corpo, ou seja, por todos aqueles associados ao esqueleto e por aqueles que formam o coração e os órgãos viscerais internos. Sua característica principal é a propriedade de contração e relaxamento de suas fibras. Representam até 50% do peso total do organismo de uma pessoa. É graças aos nossos músculos que nós podemos realizar atividades simples do dia a dia, como andar, correr, pular, se movimentar, se exercitar, além dos movimentos essenciais pelo qual podemos citar a circulação do nosso sangue, a nossa respiração, onde vemos a presença da musculação acessória que ajuda na ventilação. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, forma o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas coordenados pelo sistema nervoso é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps. O bíceps ele é responsável pela flexão na articulação do cotovelo, sendo o músculo que permite a elevação da mão em direção ao rosto. Também podemos ver os peitorais, o abdominal, que tem como principal função proteger as vísceras e promover uma pressão interna que auxilia em diversas necessidades fisiológicas. Podemos ver também os deltoides, os quadríceps, que realizam o movimento de extensão do joelho. Também temos estes músculos, que é o trapézio. O trapézio ele estabiliza a segurança da lâmina escapular no tórax e realiza numerosas tarefas. Temos também o tríceps, os glúteos e as panturrilhas. A panturrilha é fundamental para a circulação do sangue e para evitar que o mesmo se acumule nos membros inferiores. Quando as panturrilhas estão com a musculatura fortalecida, elas conseguem impulsionar o fluxo sanguíneo das pernas de volta para o coração. Os músculos podem ser classificados didaticamente de acordo com a sua estrutura, a sua função e as suas características de contração. Aqui a gente vai falar sobre a característica de contração, que pode ser voluntário e involuntário. Os voluntários são quando a sua contração é coordenada pelo sistema nervoso, que é influenciado pelo desejo da pessoa. Os involuntários, o relaxamento do músculo não depende da vontade da pessoa, acontece de forma regular, como no caso do músculo cardíaco e do músculo presente no intestino, que permite os movimentos peristálticos, por exemplo. Também podemos citar de acordo com a sua função, que eles são classificados em agonistas, sinergistas e antagonistas. Os agonistas, ele se contrai ativamente para produzir um movimento desejado. Um exemplo disso são os músculos flexores dos dedos, quando apertamos a mão de uma pessoa. O antagonista, quando o músculo se opõe ao trabalho de um agonista, regulando a força e a velocidade do movimento. Um exemplo disso temos os músculos extensores dos dedos, não deixando apertar com força na rapidez na mão da pessoa. E o músculo sinergista, músculo que tem função de estabilizar as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante uma ação normal. A gente pode citar a abdução da coxa, que é o reto femoral. Além disso, de acordo com as características estruturais, os músculos podem ser classificados em liso, esquelético e cardíaco. Agora, dando continuidade, falaremos sobre o músculo estriado esquelético. Como dito anteriormente, nós temos mais de 600 músculos esqueléticos espalhados pelo nosso corpo. E hoje vamos ver algumas das suas características. Onde encontramos o músculo esquelético no nosso corpo? Os músculos esqueléticos estão unidos aos ossos, ou seja, unidos ao esqueleto.
A célula do nosso músculo esquelético é a fibra muscular. E quais são as características dessa fibra muscular? As fibras musculares são longas, não possuem ramificações e possuem múltiplos núcleos de localização periférica. Uma outra característica desse músculo estriado esquelético é com relação ao seu controle. O músculo estriado esquelético é voluntário e ele é inervado pelo nosso sistema nervoso somático, o que nos dá a possibilidade de escolhermos quando contraí-lo. Por que esse músculo é chamado de estriado esquelético? Porque quando nós olhamos ao microscópio, nós podemos ver a presença de umas estrias formadas pela alternância de uma faixa escura e uma faixa clara, que nada mais são do que a disposição das proteínas que formam esse tipo de músculo. Então, agora vamos ver as estruturas que formam o nosso músculo esquelético. Veremos da unidade menor para maior. Primeiramente, nós temos as miofibrilas, que nada mais são do que um conjunto de sarcômeros. E essas unidades contráteis, que são sarcômeros, eles contêm filamentos finos de uma proteína conhecida como actina e filamentos mais grossos de uma outra proteína chamada de miosina. Em seguida, nós temos as fibras musculares, que são compostas pelos conjuntos das miofibrilas. E depois, nós temos os fascículos, que são compostos pelos conjuntos de fibras. E por fim, nós temos a união dos fascículos, que formam o nosso músculo. Porém, o nosso tecido esquelético, ele também possui uma outra característica, que é um envoltório de tecido conjuntivo fibroso que recobre cada uma das nossas estruturas. O endomísio, o perimísio e o epimísio. O endomísio, ele reveste as nossas fibras musculares. O perimísio, ele reveste os nossos fascículos musculares. E o epimísio reveste os nossos músculos estriados como um todo, protegendo e evitando o contato entre as fibras, evitando lesões. O conjunto de tecido conjuntivo fibroso se afunila nas extremidades, se unindo e formando os tendões, que têm a função de ligar um músculo ao outro. Os nossos tendões se dividem em dois. O tendão de origem, que é preso a uma peça óssea fixa, ou seja, que não se desloca, e o tendão de inserção, que é preso a um ponto móvel, uma peça óssea que se desloca. O nosso músculo esquelético é classificado de 5 formas diferentes. Quanto à sua função, ele é classificado como agonista, antagonista, sinergista e fixadores. Quanto à sua situação, eles são classificados como superficiais ou cutâneos e profundos ou subaponeuróticos. E quanto à forma do seu ventre, eles são longos, curtos e largos. Quanto à disposição da fibra muscular, eles são transversos, retos e oblíquos. E, por fim, quanto ao seu movimento, eles são extensores, que estiram o membro. Os flexores, eles são responsáveis pela flexão. Os adutores, eles levam o membro em direção à linha medial do nosso corpo. Os abdutores movem o membro para fora dessa linha. Os rotadores, eles giram o membro. Os supinadores, eles viram a nossa palma da mão para cima. E os pronadores colocam a nossa palma da mão para baixo. Então, agora nós iremos falar sobre o músculo estriado cardíaco. Como podemos observar nas imagens ao lado, nós temos o coração, a estrutura desse músculo e a estrutura desse músculo vista através do microscópio. O músculo cardíaco ele trabalha na contração do coração, permitindo assim o bombeamento de sangue para todo o organismo. Agora eu irei apresentar a vocês algumas características desse músculo. Ele apresenta características semelhantes ao do músculo estriado. No entanto, suas células são alongadas, cilíndricas e ramificadas, com um ou dois núcleos centrais, como podemos observar na imagem.
As fibras desse tecido são envoltas por uma bainha de tecido conjuntivo, rica em capilares sanguíneos. Uma característica desse tecido também é a presença de linhas transversais, denominadas discos intercalares, que são complexos constituídos por três tipos de especializações juncionais, que são zooluna de adesão, desmossomos e junções comunicantes. Essas características permitem a conexão elétrica entre as células desse tecido, sincronizando a contração cardíaca, além de evitar a separação dessas células durante o processo de contração. A principal característica da contração das células do tecido cardíaco são que são fortes, rápidas, contínuas e involuntárias. Seguindo agora, nós iremos estudar sobre o músculo liso. O músculo liso está presente nos órgãos viscerais, como o estômago, o intestino, a bexiga, o útero, os ductos de glândulas e as paredes de vasos sanguíneos. Uma das suas principais características são a ausência de estriações. Por quê? Porque não possui estriações, pois os filamentos de actina e miosina não se organizam no padrão regular apresentado por células estriadas. Outra característica desse tecido muscular é que as células são uninucleadas, alongadas e com extremidades afiadas. Na imagem ao lado, nós podemos observar essa estrutura vista através do microscópio, onde observamos os núcleos e as fibras lisas. A parede de muitos órgãos que constitui o músculo liso está responsável pelos movimentos internos, como o movimento de alimentos através do tubo digestivo. Uma dessas principais características é o movimento peristáltico, que é o processo que garante a movimentação dos alimentos ao longo do sistema digestório. O tecido muscular liso possui uma contração involuntária e lenta. Agora, nós estamos encerrando nossa aula sobre o sistema muscular e iremos deixar algumas curiosidades para vocês. Nosso tópico número 1 de curiosidades é sobre a língua. A língua é o músculo mais forte do nosso corpo, por ser constituída apenas por músculos. Nosso tópico 2 de curiosidade é sobre que nossos músculos crescem enquanto nós dormimos. Por quê? Nos estágios profundos e restauradores do sono, os músculos relaxam e, com isso, o aumento de fluxo sanguíneo nos músculos aumenta, fazendo com que eles cresçam enquanto nós dormimos. Uma outra curiosidade é que o único músculo que nunca se cansa é o coração. É interessante apenas pensar sobre isso, que o coração nunca para de trabalhar. O coração humano médio bate de 60 a 100 vezes por minuto, através do sono, através dos exercícios, dos banhos e de tudo. Isso se dá porque o músculo cardíaco é feito de células especiais chamadas de cardiomiócitos. E diferente de outras células musculares do nosso corpo, os cardiomiócitos são altamente resistentes à fadiga. Normalmente, as mitocôndrias, que são responsáveis por fornecer as energias para as células, alimentam os músculos, e isso também se aplica aos cardiomiócitos. No entanto, eles têm até 10 vezes a densidade das mitocôndrias, disparando sua produção de energia, e isso ajuda a explicar por que o coração não se cansa tão facilmente. E a nossa última curiosidade é que os músculos não podem empurrar, eles podem apenas puxar. Quando se está empurrando algo com o nosso corpo, na verdade, é outro músculo que está puxando. Por exemplo, quando é feito um impulso com os nossos braços, na verdade, os músculos da parte de trás do nosso braço, do tríceps,
que estão puxando o cotovelo. E por último, mas não menos importante, os menores músculos são encontrados no nosso ouvido médio. No mesmo local, são encontrados também os menores ossos. Estes pequenos músculos, incluindo o tímpano tensor e o estapédio, podem ser pequenos, mas são muito importantes. Eles são responsáveis por conectar o tímpano e manter o ouvido unido.